Queridos irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais um dia estarmos na presença de Deus. Eu gostaria de compartilhar com você, nesse vídeo, uma história para a sua edificação espiritual, para o crescimento da nossa fé. Conta-se a história de um homem que deixou a sua terra natal, que era um lugarejo, cidade no interior, e foi para a cidade grande para poder conseguir emprego, conseguir trabalho. Por ser muito distante, a viagem era muito longa e ele ficou nesta cidade por algum tempo. Sentindo saudade dos seus familiares e desejando vê-los, ele resolveu voltar para sua terra natal. Bem, ele, para tanto, trabalhou com muitas dificuldades, conseguiu o dinheiro da passagem e embarcou em um navio de volta para sua terra. E ao embarcar no navio, ele teve algumas preocupações, porque os seus recursos eram poucos, apenas dinheiro para chegar aonde ele deveria, que era a sua cidade, e lá encontrar seus familiares e aí de volta ser recebido e acolhido. Entretanto, ele teve que enfrentar a dificuldade na sua viagem de um atraso de alguns dias por conta de uma tempestade em alto mar. Ao ter essa tempestade, ele ficou muito preocupado com a sua alimentação, seu sustento dentro do navio e, portanto, quando ele era servido, sempre ele pedia feijão, farinha e como bebida ele pedia água. Muito bem. Durante 15 dias, de acordo com a história, atrasou a viagem nesse período de 15 dias e ele ficou muito perplexo e preocupado como ele haveria de pagar esse feijão, farinha e água durante esse período. Quando chegou no lugar onde o navio atracou e ele teve que desembarcar, ele procurou a gerência do navio para poder saber qual seria a sua dívida e como ele faria para pagá-la. Então, o gerente comercial lhe informou o seguinte: o senhor não tem dívida alguma aqui. E ele insistentemente falava com o gerente pediu-lhe o bilhete da sua passagem. E ele apresentou o bilhete da sua passagem. E ao apresentar, o gerente disse: senhor, o tipo da sua passagem cobre todas as despesas que o senhor teve no navio. E ele respondeu ao gerente e disse: mas acontece que a viagem atrasou por alguns dias por conta de uma tempestade e eu fiquei comendo arroz, feijão, farinha e bebendo água. E mesmo assim eu devo pagar alguma coisa por isso. E o gerente disse: não, senhor. Tudo que o senhor consumisse dentro do navio, durante esse período mesmo de atraso, a sua passagem cobre tudo isso. Ou seja, o atraso não é de responsabilidade do senhor. O atraso é de nossa responsabilidade. O senhor não tem culpa por isso. Portanto, todo o gasto que o senhor teve dentro do navio com a alimentação, a sua passagem cobre. O que o senhor pagou na passagem é cobertura para todas as despesas de alimentação. Portanto, o senhor poderia comer bife, o senhor poderia comer qualquer tipo de iguaria que tinha dentro do navio, que a sua passagem estava cobrindo todas essas despesas. Bem, já que o homem chegou no final da sua viagem e não tinha mais como nem o porquê voltar para desfrutar de tudo aquilo que a sua passagem já havia lhe proporcionado e ele não desfrutou, ele só foi embora para casa frustrado e pensando: puxa, eu poderia comer as melhores comidas, os melhores cardápios que tinha oferecido dentro daquele navio e não fiz. Poderia beber as melhores bebidas, me alimentar bem, me sustentar, porque a minha passagem tinha cobertura para tudo isso. E eu deixei de lado, não fiz, triste, pensando que talvez as despesas iam ser maiores.
e por conta das minhas dificuldades. Agora o que fazer? Só tenho que ir para a casa dos meus familiares, agradecer a eles por me receber, e isso já se passou, eu não tenho mais como voltar atrás. Deixa eu lhe dizer uma moral da história sobre isso. Nós somos peregrinos nessa terra, estamos viajando, estamos indo no percurso para a nossa vida eterna, que é o nosso objetivo, onde nós precisamos chegar. E muitos crentes não desfrutam da sua vida espiritual, não desfrutam de bênçãos aqui nesta terra durante o percurso da viagem, que parece que está demorando, parece que não chega a hora de nós desfrutarmos do momento que nós vamos nos unir à nossa família celestial. E aí nós vivemos essa vida aqui, perplexos, tristes, angustiados, sem desfrutarmos das bênçãos que Deus tem nos concedido já aqui nesta vida, daquilo que Deus tem nos proporcionado para nós vivermos isso com graça, com prazer, com alegria, com felicidade. E queridos, embora naquele dia você esteja salvo, você vai para a sua casa, entretanto você não conseguirá voltar atrás para desfrutar de todas essas bênçãos que Deus nos enriqueceu com elas. E eu quero dizer aqui a você, citar um versículo da palavra de Deus que está em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Preste atenção nisso. Você não é merecedor, eu não sou merecedor, mas Jesus resolveu nos abençoar com toda sorte de bênção. O preço que ele pagou na cruz do Calvário cobre todas as bênçãos, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que precisamos para viver neste mundo e conseguirmos passar o percurso da nossa viagem até chegarmos no objetivo final da nossa vida eterna, já estão pagos pelo preço do sangue de Cristo. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então preste atenção nisso. Pare de lamentar. Pare de dizer que a sua vida é ruim. Pare de viver cabisbaixo, triste, angustiado, pensando que nada está bom, que não vai dar certo. Continue animado, continue perseverante, vai até o fim, mas desfrute das bênçãos que Deus tem proporcionado para você por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Não negligencie, não coma feijão com farinha, não beba só água, mas coma e beba das bênçãos que Deus tem sem medidas para aqueles que creem, para aqueles que têm recebido a fé, para aqueles que estão no caminho para a eternidade. Você será recebido por Deus, por meio de Jesus Cristo. Entretanto, tomara que quando você chegar lá, você não se entristeça, não fique compungido, porque durante o percurso da viagem, você deixou de desfrutar de muitas bênçãos. Desfrute da viagem, olhe a paisagem, se alegre com aquilo que está no mar dessa vida, as tempestades, os problemas que vêm, mas desfrute, você está dentro do barco. E quem está no barco com você é Jesus. Quem está nos conduzindo pelo caminho para chegarmos no lugar seguro é Ele. Portanto, desfrute, não temas, não se apavorize, não se apavore diante das circunstâncias e da tempestade, mas glorifique a Deus e continue desfrutando das bênçãos que Ele proporcionou a você, mesmo não merecendo. Já está pago, já está incluído na passagem. A passagem cobre tudo. Ele riscou a cédula de dívida que era contra nós. Ele apagou tudo isso na cruz do Calvário. E agora nós temos que viver vida e vida com abundância. Deus abençoe a você e que você aprenda a desfrutar de bênçãos sem medidas e repreenda toda depressão, angústia, dor, tristeza e passe a se alimentar de um alimento espiritual consistente para que a sua vida seja edificada em Cristo Jesus e cresça para a glória de Deus. Levante a sua cabeça,
porque do alto vem a nossa redenção. Que Deus o abençoe rica e abundantemente em Cristo Jesus. Amém.